Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em mais uma sala Abraão interativa online. Essa é uma iniciativa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no setor da Lapa, igreja dirigida pelo pastor Elias Camilo dos Santos, e essa iniciativa é dos nossos superintendentes da Escola Bíblica, pastor Renato Ferreira e pastor Ari Ferreira, a quem saudamos neste momento. A você, professor, seja muito bem-vindo. Hoje nós estaremos estudando sobre a lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2023, que tem por título A Viva a Tua Obra, chamado das Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. Revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Amém? Lição de número 6, hoje nós vamos falar sobre o avivamento no ministério de Pedro. É uma lição muito impactante, uma lição que nos chama a atenção, e eu quero convidar você, nesses próximos minutos, a compartilhar algumas informações conosco, ter algumas ideias aqui que eu trago para enriquecer um pouco mais da sua aula. Para isso, eu quero aqui já compartilhar uma singela apresentação, que colocamos alguns detalhes aqui para os irmãos, e eu creio que será de suma importância, ok? O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o verso de número 14, é um texto muito conhecido após a descida do Espírito Santo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A verdade prática diz que a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Nós já temos estudado sobre o avivamento, e eu convido a você a continuar navegando dentro dessa matéria ou dentro desta revista, onde nós trazemos algumas visões sobre o avivamento. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre o avivamento no ministério de Pedro. Como a verdade prática já disse, a vida do crente ela é comparada entre o antes e o depois. E nós vamos analisar alguns pontos da vida de Pedro, de antes de Pedro receber o Espírito Santo e após Pedro receber o Espírito Santo. Os irmãos bem sabem que Pedro era um dos discípulos queridos do Senhor, alguém que estava muito próximo do Senhor, mas a Bíblia Sagrada nos mostra alguns percalços que Pedro ele acabou sofrendo. Vamos lá. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 e 24, que passo a ler agora. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, falando a respeito do derramamento do Espírito Santo, de Atos 2, logo do início do texto, e alguém estava ali falando que aquelas pessoas estavam embriagadas logo cedo, e Pedro, cheio do Espírito Santo, ele desce e diz: esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Veja só que agora ele, cheio do Espírito Santo, ele resgata as Escrituras. Ele não fala de si, mas ele fala algo de Deus, algo que está nas Escrituras. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Veja só que ele cita isso até porque o povo judeu era muito voltado a sinais. Eles queriam muito se houvesse sinais. E Pedro está falando que farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, em escuridão, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Fala sobre o arrebatamento da igreja. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Varões israelitas, escutais essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, com prodígios, com sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus,
tomando-os vós, o crucificaste e mataste pela mão dos injustos, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Esse é o texto, a leitura bíblica que nós temos aqui, trazendo uma narrativa a respeito de Pedro, já cheio do Espírito Santo, trazendo aquela palavra, nós sabemos das conversões que ali aconteceram. Quais são os objetivos, professor, que você deve ter dentro do teu roteiro de aula? A revista, né, pastor Leonardo, ele já nos deixa bem claro 3 pontos que nós precisamos. O primeiro, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. Então, nós vamos passar rapidamente, né? Creio que o professor já está preparando a sua aula, então nós traremos alguns pontos sobre a vida de Pedro que é importante nós salientarmos aqui. Segundo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Paulo. Qual é que é a ação do Espírito Santo no caráter da vida de um crente realmente avivado? O terceiro ponto é que nós queremos ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante a experiência do batismo do Espírito Santo. Então, o porquê que a igreja de hoje ainda tem uma necessidade de viver um reavivamento, de viver um avivamento? Vamos estudar isso daqui, tá? Eu quero deixar uma dica para você, professor, porque nós estamos falando do avivamento na vida de um apóstolo muito querido, alguém que andou com Jesus, alguém que era do ciclo de confiança de Jesus. E nós vemos a mudança que aconteceu. Então, comece a sua aula trazendo um estudo de caso, né? Qual que é o estudo de caso? Vamos falar sobre Pedro, né? Acabamos de fazer a leitura bíblica em classe, mas pega ali Atos 2, capítulo 2, verso 1 ao 13, leia com os alunos sobre o dia de Pentecostes, né? E explique a natureza daquele evento, o que aconteceu, né? Era uma promessa ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, saliente isso para os alunos, mostre isso para os alunos, o que aconteceu, a esperança. Foram 10 dias orando, buscando a presença de Deus, para que no 10º dia, no Pentecostes, que fala do 50º dia, né, ou encerramento da festa, no encerramento da festa, Deus encheu os que estavam ali reunidos, quase 120 reunidos, e foram cheios do Espírito Santo, e eles profetizavam. E é interessante que o texto fala que eles falavam das grandezas de Deus, né? A gente está falando da glossolalia quando eles falam outros idiomas, que o Espírito Santo concedeu para 13 ou 16 nações que estavam ali na frente da casa, eles estavam falando, né? Mas como eles podem falar no nosso idioma? E o que eles estavam falando? Sobre a grandeza de Deus. Então coloque isso daí. Uma pessoa realmente avivada, ele não fala de si, ele não fala de coisas dele, mas ele fala de coisas do céu, ele fala a respeito das Escrituras. Então preste muita atenção nisso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele fala coisas que vêm do céu. E hoje nós temos que tomar muito cuidado. Tem gente que está falando que está cheio do Espírito Santo, mas não está falando nada que vem do céu. Em seguida, depois de explicar isso aos alunos, reserve ali 10 minutos da sua aula, dentro da sua programação, e não mais que isso, uma vez que precisamos desenvolver o conteúdo. Faça uma análise com os alunos, quais as mudanças que o revestimento de poder do alto trouxe para o relacionamento entre os crentes da igreja primitiva, porque é importante nós revivermos esse avivamento. Então, cite sobre Estevão, né, que saiu para pregar, foi apedrejado, né, mas dá-nos a entender que não sentia dor, mas seus olhos espirituais abriram e ele viu o Senhor assentado no seu alto sublime trono. Fale sobre este efeito, né? Sobre quantas igrejas Paulo abriu depois de ser cheio do Espírito Santo, qual que foi os milagres que aconteceram na vida dos apóstolos após serem cheios do Espírito Santo, sobre o crescimento da igreja. Se os irmãos lerem Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, né? Leve isso para os seus alunos. Alguém está preocupado no crescimento da igreja, mas a igreja só cresce se houver um avivamento. Olha só, Atos 2:47.
e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O povo olhava para a igreja de Jerusalém e falava: essa igreja é boa, essa igreja é diferenciada. E olha a continuidade do texto: e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. O Senhor mandava aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. Fale sobre o que era comum, eles eram comum na oração, no partir do pão, no partir das propriedades, né? E daí nós vemos Ananias e Safira que tentaram, de alguma maneira, enganar ao Senhor e foram mortos. E isso foi justamente logo após o povo ser cheio do Espírito Santo. Então, alguns pontos importantes. Reserve 10 minutos e debata com os alunos sobre uma igreja realmente avivada. Por que precisamos do avivamento hoje para viver tudo isso? Porque o Senhor não mudou, ele continua sendo o mesmo. Vamos lá. Então, destaque as características do apóstolo Pedro antes da experiência, compreenda o impacto do batismo no Espírito Santo, né, no caráter do apóstolo Pedro, e ressaltar a importância do avivamento para os dias atuais. Veja só, quem foi o apóstolo Pedro? Né? Pedro era natural de Betsaida, irmão de André, inclusive é André que apresenta, André, o seu irmão, né? Ele apresenta, André, ele era discípulo de João Batista, né? E ele apresenta o verdadeiro Messias, apresenta Cristo para Pedro, né? Pedro era filho de Jonas, por isso que a Bíblia fala, né? Pedro, filho de Bar, Jonas, Bar, quer dizer filho de, né? Jonas é o nome do pai, então é Pedro, filho de Bar Jonas, né? Ele era casado, né? Se nós olharmos lá 1 Coríntios, capítulo de número 9 e o verso de número 5, não temos nós direito de levar conosco esposa, crente, como também os demais apóstolos, irmãos do Senhor, e Cefas, né? E nós já vamos ver que Cefas era um dos nomes de Pedro, né? Ele foi um homem típico do campo, uma pessoa simples, direta e também muito impulsiva. A sua profissão era pescador, né? Como os irmãos bem sabem. Ele também possuía uma aptidão natural para exercer liderança. Nós já vemos que ele era um homem do comércio, era um homem que tinha uma liderança sobre os outros pescadores, né? E nós vemos também no decorrer, quando Jesus ressurreto, ele volta e chama a Pedro, né? Jesus havia morrido e Pedro volta para pescar, e Jesus volta lá e tira ele, e ali tem uma consagração, vamos dizer assim, né, dele ao pastorado, né? Pedro, tu me amas? Sim, então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar ovelhas é a função pastoral. Os nomes dele em hebraico é Simeão, em grego é Simão, que é um diminutivo, né? Tanto que Jesus chama ele por Simão, né? Que em hebraico é Shimon, né? O Shimon, né? Em aramaico é Cefas, aramaico, língua antiga, que Cefas, sim, quer dizer rocha, quer dizer pedra, e em grego é Petros, ou Pedro, propriamente dito, como bem conhecemos. Amém? Muito bem. Então, sobre Pedro, irmãos, antes de experimentar o derramamento do Espírito Santo, quem era Pedro? Né? Então, já sabemos que ele era casado, né? Mas uma coisa que quando André apresenta, e eu falei aqui que André era um discípulo de João Batista, João capítulo 1, verso de número 37 e 40, olha o que nos diz as Escrituras. Aqueles dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que seguiam, perguntou-lhe: que buscais? Disseram-lhes: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde pousas? E respondeu: vinde e vereis. E foram, pois, e viram onde pousava e passaram o dia com ele, e era cerca da hora 10ª. André, olha só, verso de número 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram Jesus. Então, André é quem apresenta, André, então, discípulo de João, é quem apresenta Jesus a ele. E uma coisa que é interessante, irmãos, que quando André apresenta Jesus a Pedro, Pedro, de imediato, ele não saiu seguindo Jesus. É algo importante que os irmãos têm que salientar. Ele não sai seguindo a Jesus de pronto.
uma coisa que é importante é saber que com efeito, ele acaba seguindo a Jesus depois da pesca maravilhosa, né? Por que isso? Porque era comum dos judeus eles só seguirem alguém, eles estavam esperando o Messias, é claro, os irmãos bem conhecem, mas eles só seguiam, eles só davam credibilidade a alguém se tivesse sinais, se os sinais acontecessem. Então, Jesus, os irmãos bem sabem, que Jesus ele volta para pregar, e quando ele está pregando, ele diz a Pedro, pede o barco de Pedro emprestado, né? Para que houvesse ou o Senhor conseguisse pregar para a multidão. E depois, os irmãos bem sabem que ele passa a noite inteira pescando e não consegue pegar nenhum peixe. E o Senhor fala, lance a rede do lado direito, né? Eles saíram e pegaram peixes, e o mais interessante é que aquilo ali foi um sinal para que Pedro deixasse as redes, né? E o Senhor falou, hoje você deixa de ser um pescador, porque eu farei de você um pescador de homens, né? Então, já que vimos que Pedro ele precisou de um sinal para compreender que deveria seguir a Cristo, não foi suficiente a conversa que ele teve em Betânia. O primeiro ponto que o irmão tem que colocar aí é que a pessoa que não é avivada, que não tem o Espírito Santo na sua vida, ele corre muito atrás de sinais. Ele corre muito atrás de algo que seja palpado, ou palpável, quer dizer. E o que a Bíblia nos ensina a respeito da fé, a respeito da crença? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, né? Ou seja, que você não pode palpar, que você não pode pegar, mas das coisas que se esperam. Então, irmãos, uma coisa que é importante, que quando nós temos o Espírito Santo, ele nos ajuda a desenvolver a nossa fé. Isso é um ponto que é importante para nós. Então, quando em Lucas, no capítulo de número 5, se os irmãos puderem nos acompanhar, Lucas, capítulo de número 5, e o verso de número 5, diz o seguinte: ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, ou seja, eu espero um sinal. Eu lançarei as redes. E feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. E acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudá-lo. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, olha só, irmãos, aqui Pedro já está tendo um segundo contato com Jesus. E vendo isso, prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que havia feito, o espanto se apoderara dele de todos os que estavam ali, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que Zebedeu era sócio de Pedro na pescaria, né? E nós vemos que Tiago e João depois vão ao discipulado, e era sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homem. Ou seja, fique tranquilo, porque Pedro está ali se declarando, né? Ele, Senhor, não fique perto de mim, tenha piedade, tenha misericórdia. Por quê? No judaísmo era ensinado que se você tivesse um contato com Deus, veja só, você morreria. Se você tivesse um contato muito íntimo com Deus, tanto que nós olhamos no Antigo Testamento, Moisés, de alguma maneira, ele tenta falar com o povo: olha, vamos falar com Deus. Não, Moisés, fale você com ele e não nós, porque nós vamos morrer. Já a turma nova que vai entrar na cidade, Deuteronômio nos relata isso, eles falam com Deus, ouvem a voz de Deus, e eles dizem o seguinte: hoje nós ouvimos Deus e sabemos que Deus fala com o homem e o homem permanece vivo. Olha que coisa linda que a Bíblia nos ensina. Então, queridos, um ponto importante é que só depois de um milagre, né, depois deste sinal, que Pedro se rendeu, reconheceu a Cristo como o Messias. E daí ele parte para segui-lo. Amém? Vamos continuando. Pedro, ele obedeceu a Jesus, lançou a rede, como nós já lemos, prostrou-se aos seus pés, confessou-se pecador, incapaz de ter a companhia de Cristo, incapaz de ter a companhia de um santo, e não há como seguir a Jesus sem que tenha obediência à palavra de Deus, né? Então, veja só que Pedro falou: olha, sobre a tua palavra eu vou lançar. Então, irmãos, esse é o primeiro passo de quem começa a ter intimidade com Deus.
tá? Obedecer a palavra, a confissão dos seus pecados. Amém? Um outro ponto que nós precisamos salientar aqui, que é importante os irmãos salientarem, é que depois disso Pedro ele abandona tudo e começa a seguir a Cristo, mas Pedro tem alguns percalços na sua vida, né? Nós sabemos que Pedro ele nega a Jesus, né? Então Pedro ele quando Jesus é preso ele nega a ele. Uma outra coisa que nós precisamos salientar também é quando Jesus pergunta aos discípulos o que eles falam a respeito de mim, o que estão falando a respeito de mim? E eles respondem, alguns estão falando que o senhor é Jeremias, outros que o senhor é Isaías, eles fazem a referência aos profetas, né? O que o povo está falando a meu respeito? Estão falando que o senhor é um dos profetas do Antigo Testamento, como está na lição, os irmãos tragam essa alusão a esse ponto para os alunos, mas ele pergunta, Pedro, e você? Você diz o que é a meu respeito? E ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor fala, não foi a carne que te revelou isso, mas o Espírito te revelou, né? Então nós precisamos ver que a intimidade com Jesus, com o tempo, o Pedro ele vai começando a ser moldado, mas ele ainda não tem o Espírito Santo, né? E aqui eu já quero trazer esse ponto para os irmãos. O mesmo Pedro, é interessante que Pedro, ele, em determinado momento, ele conversando com Jesus, ele é questionado sobre o amor, né? Sobre a companhia. E ele, no momento da ceia, é falado a ele, um de vós me negará, ou melhor, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E ele fala, jamais, Senhor, jamais eu te negarei. E a gente vê que Pedro, quando Jesus vai ser preso, ele corta a orelha de Malco, os irmãos bem conhecem a história, e a gente vê a ousadia de Pedro, hoje nós conhecemos todo o texto, mas imagina os irmãos lá, Pedro está enfurecido. Não, eu não vou permitir, eu fiz uma promessa que eu não negaria ele. Mas quando Jesus é preso e Pedro começa lá no pátio no pátio do templo, ele começa a ver o que Jesus estava sofrendo, daí vem as mulheres e questionam, né? Só que não tinha mais como negar, porque Pedro já está 3 anos convivendo com Jesus, ele já fala como Jesus, já anda como Jesus, a língua dele está como Jesus, né? Ele já é um imitador de Cristo, tanto que o povo questiona ele, ele fala, não, Senhor, eu não conheço esse homem, mas você fala como ele. Não, mas eu não conheço. Você anda com ele, mas eu não conheço. E quando o galo canta, bate um arrependimento em Pedro, né? E a Bíblia diz que Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, né? É nesse momento, irmãos, que a gente vê a realidade, a verdadeira confissão de Pedro, a verdadeira confissão de Pedro a respeito do que ele estava vivendo naquele momento, de negar a Cristo. Quando o galo cantou, ele lembrou-se das palavras. E veja que interessante, irmãos. Pedro não lembrou de andar sobre o mar. Pedro não lembrou da sogra que foi curada. Pedro não lembrou do cego que viu. Pedro não lembrou de todos os milagres. Pedro lembrou da palavra. O que sustenta o crente na presença de Deus é palavra. A Bíblia diz, e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Então, irmãos, o que sustenta o crente na presença de Deus é a palavra. Então, guarde isso no seu coração. Mas nós já falamos sobre Pedro antes, né? E o Pedro depois? O Pedro depois que foi cheio do Espírito Santo é um Pedro transformado. Como nós já lemos aqui o texto, o Pedro que agora está vivendo um avivamento, é um Pedro que desce. Se é um Pedro no Antigo Testamento e vê que tem um povo falando mal do seu povo, questionando, falando que estavam bêbados, o Pedro, antes do avivamento, ele seria um Pedro que desceria ali, cortaria a orelha, era um Pedro que discutiria, era um Pedro sanguíneo, era um Pedro sem domínio próprio. Mas nós vemos que o Espírito Santo, um dos seus frutos do Espírito Santo, é o domínio próprio. Quando ele está cheio do Espírito Santo, ele não desce para discutir, mas ele desce para falar das grandezas de Deus. Glória a Deus por isso. Então veja que aquele que é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele tem uma vida mudada, ele tem um caráter transformado. A gente vê que tem muita gente que é cheia do Espírito Santo, ou diz-se ser cheio do Espírito Santo,
mas ele não se ausenta de uma briga, não se ausenta de uma discussão, sempre está envolvido em rodas de fofocas, mas aquele que é cheio do Espírito Santo, quando ele vê alguém caindo, quando ele vê alguém prostrado, veja só, Pedro, quando ele está, Pedro e João indo para a oração, quando eles chegam, tem um homem que está nas escadas do templo, pedindo esmola. Já havia muitos anos que aquele coxo estava ali. E eles viram que o tesoureiro do templo estava chegando João e Pedro. Né? E veja a diferença de alguém cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem estendeu a mão, pediu uma esmola, João levanta e fala, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem saltou, irmãos, e rapidamente entrou pelo templo, glorificando ao nome do Senhor, né? Característica de quem é cheio do Espírito Santo. Diz as Escrituras que colocavam-se os enfermos à beira do caminho para que a sombra de Pedro passasse e curasse aquelas pessoas. Então, irmãos, a vida de um homem verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo de Deus, ela é identificada pelos frutos, pelo comportamento que ele tem. Comportamento de reconhecer que é um homem pobre, cego, nu, miserável, necessitado da graça de Deus. E Pedro, ele tinha essas características. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, o comportamento de Pedro foi mudado, foi transformado. Pastor, por que a igreja de hoje precisa passar pela experiência de Pedro? O avivamento espiritual experimentado pelos apóstolos, ela nos traz alguns fundamentos de avivamento na vida do crente. Assim como Pedro. Veja só, irmãos, nós estamos falando de um Pedro antes do avivamento. Uma coisa que eu costumo sempre comentar é Pedro andou, os discípulos andaram com Jesus por 3 anos. Eles sabiam como fazer as coisas, eles sabiam como pregar, eles sabiam como expulsar o demônio, eles já tinham a experiência, mas experiência, conhecimento, teologia, sem o Espírito Santo de Deus, é como se fôssemos vasos bonitos, mas vazios. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos completar e fazer com que haja evidências do céu sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida. Por isso que Jesus disse a eles, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Daí, quando vocês forem revestidos de poder, vocês saiam pela Samaria, por Judeia, pelos confins da terra. Irmãos, quando estes homens foram cheios do Espírito Santo, foi diferente. Eles poderiam sim ter saído e começado a pregar por aqueles lugares, mas talvez não tivesse tanto resultado, porque somos dependentes do Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para continuar a nossa jornada. A igreja de hoje, saliente para os teus alunos, a igreja de hoje, irmãos, carece da presença do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos de um avivamento. O Espírito Santo já foi derramado. Joel já profetizou isso, que nos últimos dias, estamos vivendo as últimas horas. Estamos não nos últimos dias, mas nas últimas horas. O relógio do céu já está pronto para bater, irmãos. A trombeta vai tocar. O Espírito Santo já foi derramado para nos capacitar. E não para nos fazer evidência, irmãos. Porque tenho ouvido essa semana alguns pregadores falando sobre você ser a evidência do culto, né? Muitos aí têm querido ser a evidência do culto, a evidência do congresso. Irmãos, o sol da justiça, enquanto ele estiver brilhando, as estrelas não brilham. Então não adianta a gente ter estrelismo, porque só brilha uma estrela quando está de noite. Mas quando o sol da justiça está batendo, não tem como a gente brilhar. Então, entendam uma coisa, Pedro, ele foi um canal de bênção para a vida daquelas pessoas. O que nós precisamos para os dias de hoje? Experiência com Deus. Saliente isso para os seus alunos. Nós precisamos ter revestimento de poder do alto. Revestimento de poder. Saliente para o aluno que, para ter revestimento de poder, antes de mais nada, nós precisamos estar vestidos. Isaías fala que nós devemos estar vestidos, o Senhor nos deu vestes e vestes de salvação. Então, eu estou vestido com esta camisa. Quando fala de revestimento, é vestir algo por cima, né? E há um conselho do Senhor para revestirmos de poder. Então, poder do alto só é dado a quem é convertido, a quem tem os seus pecados confessados, a sua vida reta diante do Senhor. Amém? Então, saliente a igreja a importância disso.
Nesse sentido, o verdadeiro impacto do avivamento espiritual na igreja ocorre quando há mudança na perspectiva do cristão. Significa que o crente já não anda mais por vista, mas ele anda por fé. Ele anda vendo e acreditando naquilo que o Senhor deu. Pedro se transformou num novo homem. Saliente que Jesus não mudou, que o Espírito Santo é o mesmo, aquele que foi derramado lá na igreja primitiva, ele ainda é derramado nos nossos dias. E o verdadeiro cristão avivado, não aquele que somente pula, né? E nada contra os irmãos que pulam, glória a Deus por isso. Mas não é somente o pulo, não é somente a alegria momentânea no culto, mas o verdadeiro avivamento, ele acontece dentro de casa, dentro do trabalho, na escola, na faculdade, no meio social, no meio da família. As pessoas olham para você e reconhecem Cristo, vê o brilho do Espírito Santo na tua vida. É por isso que nós precisamos do verdadeiro avivamento. Então, eu quero agradecer a Deus e orar por você, pedir para que o Senhor te conceda uma aula abençoada e abençoadora. Precisamos, irmãos, mais do que nunca do revestimento de poder. Eu quero deixar um livro aqui, uma enciclopédia do pastor Mateus Soares. Pastor Mateus Soares, ele tem alguns, essa enciclopédia é os principais personagens da Bíblia de A a Z, e ele reserva algumas páginas à história de Pedro e principalmente sobre o momento pós-avivamento de Pedro, e ele diz que Pedro foi o porta-voz que lhe explicou o que estava acontecendo, explicando o que havia profetizado o profeta Joel. Pedro lembrou-se que todos, o que sucederia nos últimos dias. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, fala da vinda de Jesus, espera a vinda de Jesus, aguarda a vinda de Jesus, examina as Escrituras, né, esperando e aguardando a vinda de Jesus. Então, esse livro aqui, muito bom, essa enciclopédia, e não deixe também de estudar a Bíblia Sagrada. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer pela vida dos teus filhos, pela nossa vida, pela nossa igreja, por se dedicar tanto ao ensino. E, Senhor, nós rogamos, neste momento, que o meu companheiro, minha companheira, assiste a esse vídeo, que o Senhor possa trazer um avivamento genuíno para as nossas vidas, a começar de nós, que a nossa sala da Escola Bíblica Dominical seja avivada plenamente. Nós pedimos isso, rogamos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe ao Senhor, Deus abençoe a senhora, e até a próxima Sala Abraão. Fiquem com Deus.